Aqui temos um exercício de trigonometria que é um bocadinho mais complicado e que é o exercício 8 do Exame Nacional de Matemática de 2026, que nos pede para mostrar que a área do triângulo BCD é esta expressão aqui. O enunciado diz-nos que é um círculo trigonométrico porque tem raio 1 e que a reta R é a reta y igual a 1, portanto confirma que temos o círculo trigonométrico. E depois temos informações que dizem que o A pertence ao semi-eixo positivo do x, o C ao semi-eixo positivo do y, o B é o ponto da reta R, tal que a amplitude do ângulo AOB é o alfa, e o alfa está contido entre 0 e π sobre 2, 0 e 90 graus. E depois diz que o D é o ponto da circunferência tal que o segmento de reta BD contém um diâmetro da circunferência. Portanto, BD tem contido um diâmetro, que é este aqui. Que há de ser 2, porque o raio é 1. Começando agora a trabalhar o exercício, o que é que nós podemos fazer? Temos que perceber o que é a área de um triângulo. Portanto, a área de um triângulo é a base vezes a sua altura a dividir por 2. Portanto, a base deste triângulo ela pode ser CB. Posso descrever aqui então que a base é igual a CB. E a altura vai ser esta distância aqui de D até C na vertical. Vamos dizer que aqui é o ponto X, por exemplo. Portanto, esta é a minha altura. E a altura há de ser, por exemplo, 1, que é esta distância aqui, que é o raio 1, mais este bocado aqui. Mais este bocado aqui, que é esta distância aqui. E esta distância é fácil de saber. Esta distância há de ser igual, neste caso simétrica, a esta. Isto aqui é seno de alfa. Portanto, esta distância aqui há de ser seno de alfa. Óbvio que o D teria coordenadas de y igual a menos seno de alfa, mas como eu quero uma distância, a distância é seno de alfa e não menos seno de alfa. Ok? Portanto, eu consigo então saber que a altura do meu triângulo há de ser igual a 1 mais, e porquê 1? Mais uma vez, porque 1 é esta parte aqui, mais o seno de alfa que é a restante. Então, 1 mais seno de alfa, isto é a minha altura. Agora, eu não consigo saber assim facilmente o CB. Temos que analisar melhor a situação. Se olharmos bem aqui para onde eu desenhei esta linha azul, eu tenho aqui um triângulo, que é este aqui, que é o triângulo OCB, e eu tenho dois triângulos desenhados nele. Eu tenho este aqui, o pequeno, e tenho este maior. Então, pelos ângulos, eu consigo perceber que tenho um triângulo contido noutro, e pelo critério AA, de dois ângulos iguais, eu percebo que este aqui há de ser semelhante com este maiorzinho, o OCB. E portanto, se eles são semelhantes, nós vamos arranjar uma equação pela razão de semelhança para descobrir o CB. Então é muito simples. Eu sei que CB, e agora vou ter que chamar aqui um ponto, vou chamar aqui este ponto, ponto P. Este é o ponto P. E este aqui, eu vou-lhe chamar o ponto T. E portanto eu vou dizer que CB a dividir por PT tem que ser igual a OC a dividir por OP. OC a dividir por OP. Porque eu neste caso estou a pegar nos lados do triângulo maior e a dividir pelos homólogos, mas do triângulo mais pequeno. CB divide por PT, que é o mesmo lado nos dois triângulos, e depois o OC, porque já comecei por CB, OC a dividir pelo OP, que é o equivalente no triângulo mais pequeno. E agora, eu quero saber o CB. Tenho que ter os outros, não é? O PT é fácil. O PT há de ser
cosseno de alfa, certo? Bem tranquilo. Portanto, coloco aqui cosseno de alfa. Isto é igual a o OC, que há de ser 1, OC é 1 porque é o raio da circunferência, a dividir por OP, e o OP há de ser seno de alfa, porque é o tal seno aqui que era simétrico lá ao outro lado do D. Ok? Neste caso aqui ele é negativo, mas como eu disse há bocado, é positivo porque nós queremos uma distância. E portanto, temos aqui esta situação, né? É só passar este para lá a multiplicar e portanto isto fica CB igual a cosseno de alfa a dividir por seno de alfa. E agora já temos tudo. Agora vamos fazer aqui a nossa expressão. Portanto, isto vai ser área igual a base vezes a altura a dividir por 2, em que a nossa base era o CB, portanto, CB vezes a altura, que era 1 mais seno de alfa, 1 mais seno de alfa, a dividir por 2. Eu não dei nenhum nome à altura, chamei-lhe só mesmo A, por isso é que já substituí diretamente, mas o CB eu vou substituir agora também, que é cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes 1 mais seno de alfa, tudo isto a dividir por 2. E então, olhando agora aqui para esta situação, já temos alguma coisa que se assemelha aqui com isto. O que é que nos falta? É jogar este seno aqui para baixo. E sinceramente não é muito complicado, porque se ele está a multiplicar ali, ele passa a multiplicar também ali para baixo. E fica cosseno de alfa vezes 1 mais seno de alfa a dividir por 2 seno de alfa. E está resolvido. Está igualzinho ao que nos pede no enunciado.